Então, bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos em mais uma aula de análise ambiental, né? E hoje a gente vai começar um assunto bem prático, bem interessante, e que se refere, talvez, a um dos aspectos, um dos compartimentos ambientais. Vocês tiveram saúde ambiental comigo, se lembram que eu falei dos compartimentos ambientais, né? Hidrosfera, atmosfera, pedosfera, litosfera e a biosfera, né? Que é a vida toda no nosso planeta. Então, um dos compartimentos ambientais mais importantes que existem, que é água, né? Eu sempre falo que a água, ela é um recurso que literalmente não vai acabar no nosso planeta, a não ser que o planeta acabe, mas daí tanto faz se tem água ou não tem, né? O planeta já acabou mesmo, de qualquer jeito, mas a água é um recurso que nunca vai acabar. Qual é o problema? Por que a gente tem tanto problema, então? O problema é que vai acabar a água potável, né? Eu sempre falo, já falei isso em saúde mental para vocês, e sempre vou falar, né? A água não vai acabar, o problema é a forma da água que a gente precisa usar. A água doce, a água potável, a água limpa. Isso a gente vai ter falta, aliás, já tem falta, né? E é um recurso extremamente importante, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a água, e o profissional da biomedicina que trabalha com análise ambiental, ele é básico para isso. Sem a análise da qualidade da água, sem a discussão disto, a gente não vai ter água, a gente não vai ter água potável, água doce para a gente poder consumir, né? A gente fala de, agora Curitiba está passando por uma emergência hídrica e continua, tá, gente? Apesar de ter chovido bastante na semana passada, saiu um dado essa semana que os reservatórios da região metropolitana de Curitiba, que estavam com 20% da capacidade, subiu para 36% a 38% em média da capacidade. Quer dizer, quase dobrou a quantidade de água armazenada na região metropolitana por causa das chuvas da semana passada. Mas mesmo assim, gente, está longe, muito, muito longe do que a gente precisa ter como segurança, né? A segurança é em torno de 70% a 80% dos reservatórios, né, cheios. O ideal seria 100%, os reservatórios 100% cheios, mas isso, por enquanto, vai ser muito difícil, precisa chover muito. Então, mesmo com a chuva da semana passada, nós precisamos economizar água. Mas aí a gente vê, né, água dos rios de Curitiba, pô, tem tanto rio em Curitiba, saiu uma... Eu vi começo da semana, agora, final de semana, no Facebook, num grupo que eu participo, Curitiba de Antigamente, eu vi uma reportagem, assim, não, uma ideia, uma opinião mostrando que Curitiba é feita sobre rios. Eu não sei se vocês sabem, mas Curitiba é feita sobre rios. Então, a gente pega o Rio Belém, bem famoso, né? Na aula de hoje eu vou falar até um pouquinho sobre ele. A gente pega o Rio Barigui, aquele que passa ali do lado da Uniandrada, ele é um rio muito grande, ele é um rio que atravessa Curitiba e vai até Araucária, desemboca no Rio Iguaçu, um dos afluentes do Rio Iguaçu, né, inclusive, que vai formar as cataratas do Iguaçu, etc. A gente tem vários rios, o problema é em que estado a gente deixou esses rios, né? Então, se vocês conhecem ali, acho que talvez eu tenha comentado lá em saúde ambiental, por exemplo, ali na Mariano Torres, na rua Mariano Torres, entre a rodoferroviária e o Círculo Militar do Paraná. Vocês sabem que o Rio Belém passa por debaixo da Mariano Torres, aquele canteiro de um pedacinho de grama, assim, talvez não tem nem 1 metro de largura, que tem bem no meio da Mariano Torres, ali embaixo passa o rio, eu falei Barigui, não, é Rio Belém, tá? E depois ele vai lá para Centro Cívico, Bosque do Papa, etc., né? Ele é bem grande. Mas o Rio Ivo, lá no centro, né?
ali embaixo da rua 15, da Praça Osório, etc., ele está debaixo ali, né? Então, assim, a gente tem vários rios em Curitiba, mas como eu já falei e repito isso para vocês, todos os rios em Curitiba estão tecnicamente mortos, estão extremamente poluídos. Então, apesar da gente ter a cidade ser feita em cima de rios, a gente tem vários reservatórios nos parques, mas mesmo assim a gente está numa situação muito ruim, muito ruim. A gente podia pegar a água do Rio Barigui, limpar e beber? Poderia, mas ia ser extremamente caro, porque a água está extremamente poluída, tá? É a mesma coisa o Rio Tietê em São Paulo, é um Rio Grande, Rio Pinheiros, também é um Rio Grande, bem maiores do que os nossos rios em Curitiba, né? Em quantidade, em volume de água. O problema é que eles estão tão poluídos, tão poluídos, tão poluídos que é muito caro para pegar, tratar aquela água, a gente vai ver hoje sobre tratamento, pegar, tratar aquela água e mandar para a casa das pessoas. Então, a gente está numa situação complicada, a gente está vivenciando isso nesse momento aqui em Curitiba e a gente tem que continuar tomando muito cuidado, tá? Secas sempre tivemos em Curitiba. O problema é que esse ano está passando de qualquer limite. Então, é muito importante que a gente continue economizando água é, e, é, e que se invista em sistemas de armazenamento de água e tudo mais, tá? Eu sempre dou exemplo, a minha própria casa, né? Eu tenho água de chuva, eu tenho uma cisterna com 6 mil litros de água de chuva, 6 metros cúbicos. Ela é muito grande, mas mesmo assim, quando você não tem chuva por 3 meses, por exemplo, minha cisterna vai rápido, né? E a gente tem que tomar outras atitudes, e não é vergonha tomar outras atitudes, gente. É lavar menos roupa, acumular mais roupa para lavar, não gastar muita água para lavar pouca coisa. E aquelas atitudes pequenas, de não deixar a torneira aberta enquanto escova os dentes, economizar água ao lavar louça, né? Ou mesmo utilizar a lava-louça. Se você tem lava-louça, vá acumulando louça suja até encher o lava-louça e daí use, né? E ele economiza bastante água, efetivamente. Hoje tem máquinas de lavar roupa que são ditas ecológicas, né, que economizam água, inclusive elas fazem em função, o gasto de água delas é em função do volume, do peso da roupa que está ali, né, você não precisa nem acertar, ele mesmo se automede, se autoavalia, e outras coisas, né? Uma coisa que eu vi na TV esses dias e que eu faço. Por exemplo, agora no inverno, você liga a água quente, demora um pouquinho para vir a água quente, coloca um balde debaixo do chuveiro, enquanto aquela água quente não vem, porque você não está aproveitando a água, né? Enche o balde e usa no vaso sanitário, coisas assim. Não é vergonha, tá, gente? É uma necessidade que a gente precisa. O brasileiro tem esse negócio de, ai, que vergonha, eu faço isso, faço aquilo, para economizar, economiza dinheiro e economiza água, né? Água para a natureza, para o meio ambiente e dinheiro para o nosso bolso, sempre é bom. Mas a gente não precisa ter vergonha, porque isso faz parte da nossa tarefa como cidadãos, tá? Cidadãos conscientes que vivemos em uma sociedade que não podemos prejudicar o próximo. Quanto mais água cada um de vocês gastar, cada um de nós gastarmos, menos água vai ter para as outras pessoas, né? Então a gente também tem que pensar no coletivo. Então hoje a gente vai começar com um assunto extremamente importante, que é a qualidade de água. Mas para a gente começar com qualidade de água, a gente precisa entender quais são os usos, porque cada uso tem uma característica diferente em termos de qualidade de água. E daí a gente precisa ver qual é essa característica, até para saber que tipo de análise a gente vai fazer mais tarde, tá? Então, para um uso, eu faço um tipo de análise, eu tenho um tipo de parâmetro que eu tenho que seguir, para outro uso, eu tenho que fazer outro tipo de análise e tenho outro parâmetro a ser seguido. Pode ser até que eu faça o mesmo tipo de análise para diferentes usos, mas eu tenha diferentes parâmetros, como eu vou mostrar isso na aula que vem para vocês, tá? Na semana que vem. Então, eu vou começar a nossa apresentação.
Vou compartilhar a nossa aula de hoje. Vamos ver. Pessoal, vocês estão conseguindo ver meus slides? Sim? Sim, prof. Ótimo. Então, como eu sempre falo para vocês, a gente sempre começa com um slide título, né? O título da disciplina, análise ambiental, a semana onde que a gente está tratando, semana 4, né? Lembrem-se que é a mesma semana que está lá no portal para vocês, né? Para não confundir. E o título da aula, qualidade ambiental, no caso, primeira parte, meu nome é Klaus. Então, a gente começa falando rapidamente sobre o ciclo da água, né? Na verdade, isso daí vocês já tiveram no colégio, a gente já falou lá na disciplina de saúde ambiental, e agora a gente só repete, só rapidamente para a gente relembrar, né? Então, a água, ela é encontrada na natureza em 3 formas, né? Forma líquida, que é o mais comum, que a gente mais utiliza, forma gasosa, né, que é o vapor da água, e forma sólida, que é o gelo, que é a neve, né? Então a gente tem água na forma líquida, né? Ela pode ser encontrada em rios, em lagos, na água subterrânea que está armazenada debaixo do solo, nos oceanos, mares, etc. Essa água que está em forma líquida, ela vai sofrer evaporação. Pelo calor, ela vai se transformar em água na forma gasosa. E essa forma gasosa sobe até as nuvens, lá na atmosfera. A gente também tem a transpiração, tanto das plantas quanto dos animais. E a água que sai na forma gasosa pela transpiração também vai para as nuvens. À medida que a água entra nas nuvens, ela se torna de novo água líquida, né? Ela condensa nas nuvens e se torna de novo água líquida. Quando aquela água, ou aquela nuvem está cheia de água, a água líquida cai na forma de precipitação ou na forma de nuvem, né? Uma outra coisa que pode acontecer quando a temperatura está muito baixa, lá na nuvem, essa água que está na forma líquida, ela passa para a forma sólida na forma de neve, né? Então ela forma neve. E daí, quando tem muita neve, essa neve cai de novo na superfície do planeta, né? Na superfície do solo. A gente, semana passada, a gente chegou quase a ter neve, né? Se tivesse baixado mais uns 3 graus, provavelmente, a gente teria tido neve. Em alguns lugares de Curitiba, foi registrado algo parecido. Algumas pessoas disseram que era neve, mas provavelmente não, tá? Provavelmente era o que a gente chama de chuva congelada, ou gelo, né? O que acontece? Qual é a diferença entre neve e chuva congelada? Na verdade, a neve já se forma na nuvem, já sai da nuvem na forma de neve. A chuva congelada, ela sai da nuvem na forma líquida, e como a atmosfera, nesse trajeto entre a nuvem e a superfície do solo, está muito fria, ela vai congelando no meio do caminho. Inclusive, o formato dos cristais são diferentes. Bom, daí essa água desce de novo, vai para os rios, lagos, que a gente chama de mananciais, e infiltra pelo solo. A água infiltrada pelo solo vai no que a gente chama de lençol, ou lençol freático, né, água subterrânea. Lembrando que toda a água subterrânea tem contato com o corpo de água superficial, principalmente rios e lagos. E esse é o ciclo da água, né? Simples, né? É bem fácil, bem intuitivo, que a gente conhece já no dia a dia. Isso foi só para a gente fazer uma pequena lembrança lá do colégio e da disciplina de saúde ambiental. Mas vamos lá ao que nos interessa, que é o uso da água. Obviamente, a água é dos recursos mais importantes que existem, né? A gente precisa de água para sobreviver. Todos os seres vivos do planeta precisam de água para sobreviver em maior ou menor quantidade. Mas quando a gente fala do uso da água pelo ser humano, a gente pode ter diferentes classes de uso de água, né? Então,
o abastecimento doméstico, o abastecimento industrial, irrigação, dessedentação de animais, né? Tirar a sede dos animais, preservação da fauna e flora, é claro, recreação e lazer, geração de energia elétrica, que é extremamente importante aqui no Brasil, navegação, e daí eu estou falando oceanos, mares, rios, lagos, etc. E, infelizmente, um uso que a gente não deveria fazer, que é diluição de despejos, tá? Eu quero de novo afirmar para vocês, mostrar para vocês que a análise da água, da qualidade da água, é extremamente importante em cada um desses casos. E a gente precisa diferenciar. Para que a gente vai usar a água? Vocês vão ver que a própria legislação brasileira fala que a análise ambiental da água deve ser diferenciada em função do uso. Mas eu não estou falando só da legislação, eu estou falando do próprio uso. Então a gente tem que diferenciar qual é o uso para daí diferenciar como deve ser a qualidade da água para cada um desses usos. Bom, a gente tem esses diferentes usos da água, né? E a gente pode separá-los em função de como a gente consome ou não aquela água, né? Então a gente tem dois grandes grupos. O primeiro grupo é aquele grupo chamado consultivo. Consultivo é aquele que consome a água. Então a gente fala que o grupo 1 é o grupo daqueles usos que fazem a retirada da água do ambiente. Então eu vou retirar a água do ambiente. E nesse processo eu vou perder água, tá? Então há uma perda entre o que sai do ambiente e o que volta para o ambiente. Então, por exemplo, o abastecimento público, a gente tira uma quantidade de água do ambiente e usa. Uma parte dessa água a gente consome para o nosso próprio corpo, para a nossa própria necessidade. Aquilo que a gente não consome volta na forma de esgoto, que a gente pode tratar ou não, que vai ser objetivo de uma aula ainda que a gente vai ter. A mesma coisa abastecimento industrial, a mesma coisa para animais e irrigação. Então, o grupo consultivo é aquele que consome a água. Então, ele retira a água do ambiente e uma parte dessa água não volta para o ambiente. Como exemplo clássico desse grupo consultivo, nós temos abastecimento público, abastecimento industrial, animais e irrigação. E daí o grupo 2 é aquele que não retira a água do meio ambiente. A gente usa água no ambiente, mas a gente não consome água. Não há perda de água. Então imagine recreação e lazer, a gente vai nadar no lago, nadar no mar, preservação da fauna e flora, né, para que os animais que já viviam ali, a própria geração de energia, quando a gente constrói uma represa, represa a água, né, acumula água ali e faz ela passar por turbinas para gerar energia elétrica. Ou transporte de barco de um lugar para outro, ou mesmo diluição de despejo, né, jogar o nosso esgoto no rio. Não quer dizer que essas atividades não prejudiquem o meio ambiente, tá? Com exceção, obviamente, da preservação da fauna e flora. Mas não quer dizer que recreação, geração de energia, transporte, diluição de despejo, só por não ter perda de água, pelo meio ambiente não perder água, não significa que não prejudica o meio. Mas a gente pode levar a poluição para a água e diminuir muito a qualidade de água, tá? É o caso típico aí, né, de diluição de despejos, tá? Então, a gente tem esses dois grandes grupos. Aí a gente classifica se há perda ou não de água no ambiente onde que aquela água se localiza, tá? Mas cada um desses usos tem uma característica específica e eles precisam de uma qualidade de água
específica. E daí entra o profissional da análise ambiental, extremamente importante. Então, a gente primeiro precisa definir qual é o uso daquela água, para depois dizer qual é o nível de qualidade de água que a gente precisa ter para aquele determinado uso, né? Então, vamos lá. O primeiro uso que eu falei para vocês, que é consultivo, né, inclusive, é o abastecimento doméstico. E olha, vamos voltar àquilo que a gente estava falando no comecinho da aula, né? Curitiba está passando por uma grave crise hídrica, grave. A gente está com pouca água. Por quê? A gente precisa de muita água. Então, como a gente perdeu muita água nos nossos mananciais, que é da onde a gente retira a água, né? Rios, lagos, represas, aqui no nosso caso é principalmente represas, a gente tem uma falta de água, um déficit de água. É disparado o uso mais nobre, né? A gente usa para beber, para limpar, para irrigar jardim, né? Molhar as plantas e assim por diante. Quando a gente tem cidades, quando a gente tem adensamentos urbanos, então o consumo de água se intensifica muito mais. Uma pessoa na cidade gasta muito mais água do que uma pessoa no campo. E o maior problema de todos, como tem muita gente vivendo em pouco espaço, a gente precisa acabar puxando a água de mais de longe, porque aquele mesmo local não vai ter água para tanta gente. Então, numa cidade, quanto maior a cidade, maior é o consumo. Né? A gente pode falar assim, vocês até podem pegar lá a conta da Cenepar de vocês, um consumo de água em uma casa que seja razoável, que não seja muito alto, é mais ou menos 4 a 5 metros cúbicos de água por pessoa. Tá? Então, 4 a 5, cada metro cúbico de água tem 1.000 litros, né? Então, cada pessoa gastando em torno de 4 a 5 mil litros por mês. Se vocês têm 4 pessoas em casa, por exemplo, e a conta vem com 20 metros cúbicos, entre 16 e 20 metros cúbicos, ótimo. Vocês podiam até gastar menos, mas vocês não estão gastando demais. Agora, quando a conta passa de 5 metros cúbicos por pessoa na casa, vocês devem começar a ver o que está acontecendo. Vocês estão gastando um pouquinho mais do que o normal, né? E esta água tem que vir muito, muito limpa. Esta água não pode ter problema. Vocês se lembram, no final do ano passado, começo desse ano, da polêmica da água na cidade do Rio de Janeiro, que ela vinha com cheiro e com cor totalmente alterados, e ninguém conseguia tomar ou usar aquela água. Vocês imaginam fazer o feijão, o arroz de cada dia numa água barrenta com cheiro ruim? Difícil, né, pessoal? É complicado. Ninguém quer isso e até provavelmente vai fazer mal para a saúde. Então, aquela água estava contaminada com um monte de coisa. Falaram da tal da geosmina, né? Então, uma alga que tem na água, etc. Mas não foi só isso, não, tá? Aquela água vinha com sérios problemas. E daí culparam muito a Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro, a SEDAI, mas só que eu quero colocar até um parênteses. Se a água vem muito suja para a companhia de saneamento, é muito difícil limpar, gente. A gente vai falar sobre tratamento hoje ainda, mas é muito difícil limpar, é muito complicado, é muito caro. E precisa de uma técnica diferente quando a água vem muito suja. Então, os dois lados precisam fazer a sua parte. As pessoas, as indústrias, têm que parar de jogar esgoto nos rios, têm que manter a mata ciliar dos rios e a companhia de abastecimento ter uma tecnologia correta para limpar aquela água. Mas a água que vai para abastecimento doméstico provavelmente é a água mais limpa que nós deveríamos ter, pelo menos por legislação.
Um uso muito importante hoje é o pro abastecimento industrial, né? E na indústria, gente, nós podemos usar água para um monte de coisa. E daí, inclusive, a qualidade de água pode mudar em função do uso, né? Por exemplo, a água usada no processo de fabricação, mas sem entrar em contato com o produto. Quando, por exemplo, eu uso água para refrigeração, água para esquentar em caldeira, daí eu esquento a água, vira vapor, e o vapor eu uso algum, para alguma coisa, algum processo dentro da minha empresa. Então, eu uso a água, mas essa água não entra em contato com o meu produto final. Muitas vezes, e é o caso típico de alimento e bebida, a água faz parte do produto final, né? Então, quem que gosta de tomar uma cervejinha aí, né, gente? De vez em quando é bom tomar uma cervejinha, mas cerveja boa, não aquelas cervejas ruins que a gente tem de vez em quando por aí, né? Uma cervejinha boa, final da tarde, calor, uma boa companhia, né? Conversar com os amigos, etc. Dizem que um dos grandes segredos de uma boa cerveja é a qualidade da água, né? A água que vai na cerveja. Eu tenho um amigo que tem uma pequena fábrica de cerveja aqui em Curitiba, inclusive ele já foi professor lá da Uniandrade, e ele estava falando sobre a qualidade da água, etc. Inclusive, pessoal, se a gente conseguir voltar da pandemia, eu até proponho que a gente vá visitar a fábrica de cerveja dele. O que vocês acham? Gostaram da ideia, pessoal? Vamos lá visitar a fábrica de cerveja? Hein, gente? Ih, não gostaram. Tem alguém assistindo minha aula? Deixa eu até sair aqui, ó. Tem, prof. Vamos sim. Ah, tem alguém assistindo minha aula? Gente, tem Sim. que lembrar que eu não enxergo, quando eu estou com os slides, eu não enxergo Sim, o prof. chat, tá? Eu topo ir na fábrica. Ótimo. Então é uma ideia, porque até para ele discutir com a gente, mostrar para a gente o sistema de controle de qualidade de água que ele tem, porque é extremamente importante. E é claro, né, tem uma degustação, etc., né? Faz parte, né? O que vocês acham? Vamos lá, então? Assim que voltar da pandemia, eu vou marcar um dia para a gente ir lá visitar a fábrica de cerveja deles. Ninguém é obrigado a fazer degustação, tá? O mais importante é a visita, deixando bem claro, é a visita, né? Então, para vocês verem, esse é um uso industrial da água que precisa ter uma qualidade específica. Inclusive, ele, quando falar daí para a gente sobre a qualidade da água que ele tem que usar, ele vai dizer quais são os parâmetros que ele tem que ter naquela água, o que ele analisa e que parâmetros ele tem que seguir para aquela qualidade. Então, esse é um exemplo, né? Ótimo, maravilhoso. Vamos então ver a nossa fábrica de cerveja. Esse é um exemplo de água que se integra ao produto final dentro do abastecimento industrial. Tem aquela água que entra em contato com a matéria-prima ou produto final, principalmente lavagem, e daí eu quero puxar um pouco para o meu lado, né? O agronegócio é um exemplo típico. Vocês gostam de batata frita? Então vocês vão lá. Ontem eu fui no McDonald's que minha filha queria McDonald's. Daí eu até falei para minha filha assim: não vamos comprar batata frita, engorda muito, né? Tem muita caloria e tal. Daí ela falou: pai, tem que ter batata frita. Como pode? Você vai no McDonald's e não come batata frita? Comer um sanduíche do McDonald's tem que ter batata frita junto, né? Mas o processo, ou aquelas batatas fritas que a gente compra, né, no supermercado e etc., aquelas chips, né, tipo chips da Elma Chips e outros, né? O processo para chegar até na batata frita do McDonald's é longo, gente. Então o agricultor planta a batata, vocês sabem que batata é um tubérculo, né?
faz parte da raiz, ela fica debaixo da terra, tem que tirar a batata e ela vem com muita terra. Então, o próprio produtor já tem que fazer uma pré-lavagem na batata. Por quê? Senão ele vai transportar terra. E daí ele vai perder dinheiro, né? Chega na fábrica de beneficiamento da batata, tem que lavar de novo, pelo menos mais 2 vezes. E normalmente, quando chega na fábrica de batata frita, eles lavam mais uma vez, porque sempre fica um pouquinho de terra, tá? Então, para chegar na batata frita, o McDonald's se gasta muita água, mas muita água, né? Então, olha, não estou dizendo para boicotar a batata frita é muito bom, eu adoro, mas só para a gente ter na cabeça, ter consciência do que ocorre até chegar naquele material lá, naquele produto final que a gente vai consumir, né? E, obviamente, dentro do abastecimento industrial tem serviços complementares, né? Banheiro para os funcionários, a limpeza, água que é guardada para combater eventuais incêndios e assim por diante. Gente, um uso muito grande da água no mundo inteiro é a irrigação. Vocês podem ver aqui, do lado direito, uma plantação com o chamado pivô central, é um sistema de irrigação. E hoje a gente fala que entre 60% e 70% da água doce do mundo é utilizada para irrigação. É muito? É muito. É um problema? Mas a gente precisa. A irrigação, ela permite a produção muito maior, com muito mais produtividade de culturas agrícolas, de alimento, né? Então, quanto mais a gente irriga, mais a gente produz por área. Quer dizer que a gente precisa desmatar menos, ocupar menos áreas novas, porque a irrigação permite esse aumento grande de produtividade. O problema é que sistemas como esse, por exemplo, a gente perde muita água por evaporação. Muita água não chega lá na raiz das plantas. Então, hoje a gente já tem sistemas maravilhosos de aspersão, microaspersão, gotejamento, microgotejamento, onde a gente coloca a água direto na raiz da planta. Então, tem alguns sistemas, principalmente fruticultura, né? Maçã, banana, abacate, manga, até outros que são anuais, não são permanentes, como melão, melancia, onde que a gente coloca um caninho com buraquinhos para gotejamento, não gastar quase nada de água, enterrado perto da linha onde que estão as raízes, né? Hoje a gente já tem tecnologia para isso, mas a gente sempre vai precisar de irrigação para culturas agrícolas, tá? Não tem jeito. A mesma coisa para criação de animais, né? A gente sempre vai precisar água. E quanto maior o animal, por exemplo, um boi, uma vaca, mais água ele vai precisar. E interessante que esta água também precisa ter uma boa qualidade. Só voltando atrás, me lembrei agora de falar, o abastecimento industrial, os diferentes usos precisam de diferentes qualidades. Então, quando eu uso para refrigeração e caldeira, a água não precisa ser tão boa, mas para se integrar ao produto, precisa ser ótima. Para lavagem da matéria-prima do produto final, precisa ser ótima, e assim por diante. Então, a mesma coisa aqui para irrigação e dessedentação de animais. Dessedentação é tirar a sede dos animais, né? Então, a água precisa estar com ótima qualidade, livre de aspectos biológicos nocivos e principalmente de materiais tóxicos, como, por exemplo, metais pesados. Um outro uso, obviamente, é preservação da fauna e flora, né? Para manter a fauna e flora existentes num certo lugar, pode ser em volta de um curso d'água ou em um curso d'água. A característica principal é que a água não pode ter alterações. Então, não pode poluir esta água. Por quê? Eu tenho uma série grande de organismos diferentes e que se interrelacionam. Se lembram lá do colégio? Ecologia, né? Que é o estudo dos animais e dos seres vivos e das relações entre eles e com os fatores do ambiente, né? Os fatores abióticos.
Então, é muito importante que essa água, em áreas de preservação, não esteja alterada, mantenha aquela qualidade natural dela. E daí a gente pode até tirar daí o que a gente chama de organismos bioindicadores de qualidade de água. Por exemplo, truta, não sei se vocês já comeram truta, né? Um peixe de água doce, muito bom. Ele precisa água hiper limpa. Truta não é nativa do hemisfério sul, é do hemisfério norte, né? Então, lá em rios na Europa, você pode ver trutas, é muito legal, rio limpo, né? E se você vê truta no rio, saiba que aquele rio está muito limpo. A truta é um bioindicador, ele indica que a qualidade da água está ótima. Então, ele é um bioindicador, é uma forma de vida que indica uma condição ambiental. Já se o rio começar a ser poluído, a truta vai morrer. Então, isso mostra que ela é muito sensível à poluição. Então, ela indica, a presença dela indica que a água está muito boa. O chamado bioindicador. Eu já trabalhei com bioindicadores, pessoal, ali no rio Passaúna, o que dá origem à represa do Passaúna, não muito longe da Uniandrada, inclusive, entre Curitiba e Campo Largo, né, que faz a divisa ali perto da fábrica da Volvo, né, um pouquinho diante da fábrica da Volvo. Então, o rio Passaúna, ele é represado naquele ponto e dá origem à represa do Passaúna, que agora está muito seca, por sinal, né? É um dos mananciais da onde a Sanepar tira a água, trata e manda para casa das pessoas. A gente trabalha com uma série de organismos que a gente coleta de dentro do rio, entre insetos, crustáceos, peixes, moluscos e outros. A presença de alguns desses nos diz que a água está muito boa, porque ele precisa de água limpa para viver. Mas a presença de outros também pode nos dizer que a água está muito ruim, porque tem alguns organismos que só aparecem quando a água tem alto conteúdo de matéria orgânica ou mesmo tem alguns poluentes. Então, a gente chama isso de bioindicador da qualidade de água. Isso é muito importante. A própria Sanepar faz acompanhamento da qualidade de água nos mananciais de Curitiba, da região metropolitana, através de bioindicadores. Bom, um outro uso é recreação, né? Que daí a gente não entra em contato com a água, né? A gente não retira a água do meio, e a recreação pode ter dois grandes grupos: aquele que a gente entra em contato com a água, né? Onde que vai nadar, mergulhar, fazer surf, etc. Surf em água doce tem, em Munique, na Alemanha, tem um riacho que passa no meio, um pequeno rio, passa no meio da cidade, e que tem um momento que ele tem muita força, e o pessoal faz surf ali. Procurem no YouTube, é bem legal, isso é bem diferente. E tem aquele tipo de uso para recreação que não há contato com o meio líquido, onde você vai passear de barco, pescar lá, etc. Pode ser no mar, pode ser no rio, pode ser em um lago, né? É claro que para recreação, independente do uso, se a gente vai nadar, vamos entrar na água. Se a gente vai pescar, a gente vai tirar um peixe dali. A gente precisa ter uma ótima qualidade de água, a melhor possível, sem organismos patogênicos, né, que provocam doenças, sem metais pesados, sem hidrocarbonetos e etc. E daí eu quero mostrar aqui dois exemplos extremos, né, um em relação ao outro. Aqui na figura da esquerda, vocês podem ver gente tomando banho no rio Ganges, na Índia, totalmente poluído. O rio Ganges é um dos rios sagrados na Índia. É bem interessante que muitos hindus têm como desejo final, né, faz parte da religião, o sepultamento após a morte no rio Ganges. Então, eles fazem uma cerimônia à beira do rio Ganges, colocam um tipo de jangada, colocam fogo e deixam ir pelo rio. E daí a pessoa ela é cremada em cima do rio e as cinzas se incorporam ao rio. E isso é um sinal da divindade que a pessoa vai para um bom caminho após a morte, né?
Só que o Rio Ganges, gente, é muito poluído, todo o esgoto vai para o rio, etc. E mesmo assim as pessoas querem se banhar no Rio Ganges, porque é um rio sagrado, e assim por diante, né? Vamos pegar o outro lado, o Rio Sena, passando pelo meio de Paris aqui. Vocês veem umas estruturas aqui do lado, né? São piscinas. É uma piscina que usa a água do rio, né? Para as pessoas poderem se banhar no rio. Mas para isso, o rio precisa estar muito limpo. Muito limpo. Então, hoje, o Rio Sena, assim como o Rio Tamisa, o rio em Londres, o Rio Isar, que passa no meio de Munique, e outros rios que passam, por exemplo, no meio de Berlim, hoje eles são rios muito limpos, foram despoluídos. Vocês podem não acreditar, mas até a década de 30, na cidade de São Paulo, não existiam piscinas. Então, o pessoal fazia piscinas dentro do rio Tietê, do mesmo jeito que estão fazendo aqui no Rio Sena, tá? E o pessoal nadava, inclusive tinha competição de natação no rio Tietê, nessas piscinas flutuantes que eles fazem hoje no Sena, faziam no rio Tietê, em São Paulo. Então, vocês podem imaginar que para qualquer tipo de recreação nós precisamos ter água com ótima qualidade. Vocês veem, gente, eu não estou só mostrando o uso de água, eu estou mostrando a qualidade de água que a gente precisa, análise da água que a gente precisa, tá? Geração de energia, vocês sabem que em torno de 70% a 80% da energia elétrica produzida no Brasil é através de usinas hidrelétricas, né? Onde a gente tem uma represa que acumula água atrás dela, e daí essa água é liberada através das turbinas. Essas turbinas vão gerar em altíssima velocidade, e daí elas vão, a partir daí, por magnetismo, liberar elétrons e gerar energia elétrica, que daí, por grandes linhas de transmissão, vocês veem aqui na foto ao lado, grandes linhas de transmissão são transmitidas por todo o Brasil. Aqui embaixo vocês veem Itaipu à esquerda e Belo Monte no Pará à direita. São duas tecnologias diferentes. Itaipu precisa de um grande acúmulo de água, então é um dos maiores lagos artificiais do mundo, e Belo Monte no Pará funciona por uma tecnologia chamada fio de água. Belo Monte tem um monte de problema, tá? Até o nome é meio estranho. Tem uma montanha de problemas, principalmente ambientais, em Belo Monte. O que vocês veem aqui na foto de Itaipu, né? Saindo água e sorvetedouro, quando tem muita água, para não arrebentar a a represa, eles vão liberando a água, tá? Quando está em tempo de seca, eles não liberam, aproveitam a água para gerar energia. Nesse lado daqui de Itaipu, né, onde estão as turbinas. Hoje, Itaipu é a maior geradora de energia elétrica do mundo. Ela tinha perdido um tempo para esse título para Três Gargantas, na China, que foi construída por brasileiros, inclusive, década de 80, 90, só que Itaipu renovou todos os suas turbinas, e tem turbinas de maior eficiência, produz mais energia elétrica. Ela fica localizada entre o Brasil e o Paraguai. E é interessante que para gerar energia elétrica, a água também precisa ter boa qualidade. Então, não pode ter excesso de sais minerais, matéria orgânica, não pode sofrer eutrofização, porque isso vai machucar as turbinas, e daí vai desgastar as turbinas, e daí vai ter problema. Para isso que a gente vai ter que trocar a turbina, e custa muito caro, etc. Itaipu, não Itaipu, mas aquelas usinas hidrelétricas que tem no Rio Iguaçu, aqui de Curitiba até Foz do Iguaçu, então, aqueles saltos, acho que são 6 usinas hidrelétricas que tem no Rio Iguaçu, todas elas já estão com um organismo exótico invasor chamado mexilhão dourado. Ele é um mexilhão mesmo, ele vive tanto em água doce quanto em água salgada, e ele veio pela água de lastro de navios, pelo Porto de Paranaguá, Porto de Santos, etc. Entrou nos nossos rios, e hoje ele está nas turbinas das usinas hidrelétricas, tá?
ele diminui muito a vazão, gerando menos energia elétrica e desgastando mais as próprias turbinas. E, gente, olha que legal, eu até coloquei uma foto bem diferente para vocês aqui. A água a gente usa muito para transporte, né? Aqui no Brasil não muito, mas na Europa usa demais, até hoje, né? Inclusive na Europa, eles construíram por toda a Europa, ao longo do tempo, vários canais. E esses canais são tão grandes, que dá para passar pequenos navios, né? Fora os grandes rios, como o Rio Reno, por exemplo, ele é extremamente importante. Ele passa pela Suíça, França, Alemanha, Luxemburgo, Bélgica, Holanda e vai até o Mar do Norte. Ou o Rio Danúbio, que nasce no sul da Alemanha, ali perto da onde meu pai nasceu, e depois ele vai pela Alemanha, Áustria, passa por Viena, passa por Budapeste, na Hungria, e vai até a Romênia, né, até e desemboca no Mar Negro, que depois do Mar Negro dá para ir para a Rússia, e assim por diante. Então, nos Estados Unidos, o Rio Mississippi é uma grande rua, né? E na própria Amazônia, aqui, na Amazônia, a gente não mede a distância das cidades em quilômetros, mas o número de dias que você leva para chegar de barco até as cidades, né? Então, transporte é muito importante, e não é porque é transporte que a gente não vai entrar na água, tirar peixe da água ou beber aquela água, que aquela água não precisa ter boa qualidade. Então, a gente tem que ter água com boa qualidade. Olha só que legal, gente. Então, isso é uma fotografia da Alemanha, quando foi inaugurado um canal de navegação. O problema desse canal é que, em um momento, ele passa num rio maior. Vocês podem ver que a água, nesse rio aqui de baixo, ela vai da direita para a esquerda, então ela vai para baixo. Quando esse canal chega aqui, e ele vem de baixo para cima, né, da nossa direita para a esquerda, a água segue essa direção. Quando esse canal passa, se ele fosse ligado diretamente ao rio, a água dele ia cair no rio, pronto, e ir embora. Então, o que eles fizeram? Eles tiveram que fazer um canal por cima de outro canal, né? Então, eles tiveram que fazer um canal por cima do rio para eles não perderem a água, não terem problema de navegação. Então, esses barcos aqui, se eles tivessem que atravessar o rio, ia ser problema para eles também. Então, mas foi mais fácil fazer um canal por cima de outro canal. E isso em alemão, eu falo para vocês que o idioma alemão é muito bonito, né? Porque ele forma facilmente outras palavras. Isso em alemão se chama Wasserstrassenkreuz. Wasser é água, Strassen é rua, e Kreuz é cruzamento. Então, esse daqui é um cruzamento de ruas de água, né? Não deixa de ser, né? Não tem nem nome em português para isso, mas em alemão eles construíram um nome, né? Então, mesmo sendo para transporte, a água precisa ter uma boa qualidade para proteger os próprios equipamentos. Obviamente, você vê um rio como o Rio Tietê, em São Paulo, que era muito usado para transporte, porque o Rio Tietê, normalmente um rio vem do interior e deságua no litoral. O Rio Tietê é o contrário, ele vem de perto do litoral e vai até o interior, né? Então, ele tem um caminho diferente, é a mesma coisa do Rio Iguaçu, ele vem aqui de Curitiba e vai até o interior. Então, esses rios a gente pode usar muito para navegação. Você pega o Rio Tietê, que era muito usado para navegação, hoje você não pode navegar em boa parte do Rio Tietê. Simplesmente não pode. Por quê? Ele tem tanta sujeira, tanta poluição, que ele não vai deixar navegar. Até barco pequeno tem dificuldade. É claro, quando ele está lá no interior, ele está mais limpo, está mais livre de problemas, daí é mais fácil a navegação. E, finalmente, gente, o uso menos nobre de todos. Vocês se lembram? A gente começou com o uso mais nobre, abastecimento doméstico, agora a gente vai para o uso menos nobre, né? É a diluição de despejo, é jogar esgoto nos rios. O ser humano sempre fez isso. O problema é que agora a gente está jogando muito esgoto nos rios, né? Mas muito mesmo. Porque as cidades estão ficando cada vez maiores.
a população está ficando cada vez maior. E daí a gente joga cada vez mais esgoto. O problema é que a gente não pode usar os nossos rios, nossos mananciais e até os mares, eu vou mostrar para vocês, para jogar de maneira indiscriminada. E daí é porque a gente pode tornar aquela água inaproveitável para outros usos. E daí eu quero dar o exemplo aqui nos rios das cidades, né? O Rio Belém aqui em Curitiba, né? O Rio Belém nasce e deságua aqui em Curitiba, então ele é um rio tipicamente curitibano. Tem 21 quilômetros de extensão, percorre 35 bairros, sendo 15 bairros na região central de Curitiba. E por incrível que pareça, ele ainda recebe todo tipo de poluente. Todo. Esgoto doméstico, principalmente através de ligações irregulares de esgoto. É proibido ligar esgoto no rio, gente. É proibido. Vocês podem ganhar uma multa muito grande, inclusive. Então, de vez em quando, vai fiscal, vai Sanepar na tua casa, e daí vai 2 caras. Um fica dentro de casa, pega uma tinta, um tipo de tinta não tóxica, joga no vaso sanitário, puxa a descarga, e outro fica lá na saída do esgoto, para ver se sai aquilo no esgoto e é recolhido pelo sistema de coleta de esgoto, tá? Se não tiver, se passar no rio pé próximo, etc., a pessoa ganha multa e ela tem que regularizar a ligação de esgoto, tá? Falar para vocês, gente, 80% da culpa pela morte dos rios urbanos no Brasil é esgoto doméstico. Não é nem indústria, é esgoto doméstico. A gente tem uma tendência em criticar a indústria, eu também não estou protegendo a indústria, pelo amor de Deus. Tem indústrias que são muito sem vergonhas, mas a gente tem que colocar a mão na consciência. Será que nós, como pessoas, como indivíduos, como pessoa física, a gente não tem culpa nisso? Vamos começar a pensar. Um outro caso, mas daí não é ligado a rio, lago, mas é ligado a oceanos, são os emissários submarinos. Aqui é uma foto de Salvador. O que é isso? A cidade coleta todo o seu esgoto e canaliza em um grande cano, vocês veem o calibre muito grande, tem mais de 1 metro de diâmetro, canaliza num grande cano que entra 8 a 12 quilômetros pelo mar e joga o esgoto ali in natura, sem tratamento nenhum, só tirando grandes pedaços, né? Então, grandes plásticos, geladeira, fogão, braço, perna, corpo inteiro, etc., né? Aliás, os rios... É duro, gente. Você passa em alguns rios, de vez em quando eu tenho um sofá dentro do rio. Eu fico pensando, o que aquela pessoa tinha na cabeça quando jogou um sofá dentro do rio? É complicado, gente. É muito complicado. Curitiba, por exemplo, você pode ligar, acho que é 156, se eu não me engano. Você diz assim, tem um sofá velho aqui, por favor, venham buscar. Eles vão e buscam, né? Tem um fogão velho. Daí tem aqueles ONGs que recolhem essas coisas para poder consertar e levar para gente mais pobre e tudo. Nada justifica você jogar um sofá dentro do rio. Bom, voltando para os emissários submarinos, a ideia é que o oceano é muito grande, então o esgoto que vai ser jogado ali, ele vai ser diluído e não vai fazer dano nenhum. Mas a gente sabe que causa dano sim, pelo menos ao redor da onde desemboca esse emissário submarino. Isso já tem trabalhos mostrando. No tratamento de esgoto, a gente diz que os emissários submarinos são uma modalidade de tratamento de esgoto. Eu não concordo, tá, gente? Eu não concordo, eu sou contra emissário submarino. Então, a gente tem que começar a rever o nosso posicionamento perante o uso da água como diluição para os nossos despejos, tá? E hoje já tem pequenos sistemas de tratamento de esgoto, onde que a gente não precisa mais jogar no rio, a gente pode fazer pequenos consórcios e etc. E, principalmente,
cobrar das nossas companhias de abastecimento e saneamento, como a Sanepar. Ela tem a obrigação de coletar o nosso esgoto, levar para uma estação de tratamento de esgoto, limpar esse esgoto e daí jogar água limpa de novo no rio. Um problema muito sério que a gente tem nos rios, gente, de todas as nossas cidades, é excesso de anticoncepcional, anti-inflamatório e antibiótico. Principalmente agora no inverno, tá? Porque todo remédio que a gente toma via oral, ele vem numa superdose para o corpo absorver pelo menos uma parte disso. O resto a gente perde por urina e fezes. E o sistema de tratamento de esgoto que a gente utiliza aqui no Brasil não limpa o esgoto disso. A gente vai falar mais tarde numa aula posterior. Então, eu já participei de projetos coletando principalmente antibiótico em rios, e os rios de Curitiba estão cheios de antibiótico, tá? Principalmente no inverno, né? Principalmente no inverno. Começa a fazer assim, sobe lá para cima. E daí, a gente pode, conforme o uso, classificar o tipo de poluição que a gente encontra nos nossos corpos de água. Tem a poluição natural, que eu até coloquei entre aspas, né? Que daí a gente não considera poluição, porque faz parte da dinâmica, né? Do planeta, chuva, escoamento superficial, salinização, decomposição da matéria orgânica, etc. Tem a poluição industrial, resíduos líquidos em geral, papel e celulose. Nossa, papel e celulose dá muita poluição. Refinaria de petróleo também, usina de álcool e açúcar, siderúrgica e metalúrgica, indústria química, indústria farmacêutica. Nossa década de 80, volte e meia tinha indústria, desastre com indústria farmacêutica lá na Europa. Então você via notícias Rio Reno com todos os peixes morrendo e tal. Abatedouro, frigorífico, indústria têxtil, indústria de cortume e assim por diante. Né? A gente pode separar isso ainda em poluição urbana, como esgoto doméstico, resíduos sólidos que vêm das pessoas, das casas. E a gente pode separar ainda em poluição agropastoril, que é do agronegócio, né? Agricultura, pecuária, uso de fertilizantes, agrotóxicos, excremento animal, né? Por exemplo, de criação de porcos sendo jogados direto nos rios, isso tudo tritura os rios. Mas, professor, então tudo isso faz, poluição faz. Então nós não podemos fazer mais nada? Não podemos usar carro porque o petróleo que vai ser da origem à gasolina na refinaria dá nisso. Ah, não posso usar açúcar no meu doce, no meu café, porque a usina de álcool e açúcar pode poluir os mananciais, corpos de água. Gente, a gente pode, só que a gente tem que colocar a mão na cabeça, né? Os resíduos que saem dessas atividades todas, eles são tratados, o que é jogado no rio, o que não é jogado no rio, e assim por diante. Qual é a solução para isso, gente? Em primeiro lugar, obviamente, não sei o que está acontecendo aqui. Opa, vamos voltar aqui. Primeiro lugar, obviamente, não poluir, né? A gente não pode poluir. Segundo lugar, a gente tem que tratar os nossos resíduos. E daí, eu quero mostrar um filminho para vocês, pessoal. Eu quero mostrar um filminho, deixa eu só... Esse filminho pesa um pouquinho. Meu computador travou aqui, pessoal. Só um instante. Pronto. Deixa eu só voltar aqui para vocês. Pessoal, eu quero mostrar um breve filminho, como que é o tratamento dessa água, tá? Então, isto é para, vamos dizer assim, a gente divide a água em dois pontos, que a gente vai ver nessa e nas próximas aulas. A qualidade de água... pessoal, vocês estão me vendo? Acho que travou um instante, né? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Ah, ótimo. Tá.
que travou aqui um instante, pessoal, desculpa. Tecnologia é boa, mas algumas vezes dá um problema. Então, assim, a gente pode dividir a água em duas fases, digamos assim. A água que a gente pega do meio ambiente para o nosso uso, e daí a gente vai usar, e a água usada, que a gente vai jogar de novo no ambiente, né? Então, agora, nessa aula e mais duas, a gente vai ver essa primeira fase. E depois a gente vai ver a segunda fase, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, agora eu estou vendo que... Ah, vocês estão dizendo que vai todo mundo lá na fábrica de cerveja. Eu estou vendo o chat agora só, gente. Vai todo mundo na fábrica de cerveja. Vamos lá na fábrica de cerveja também, então. Então, é um grande amigo meu, eu tenho certeza que ele vai abrir a fábrica dele para a gente ir lá visitar. É muito legal isso. Então, pessoal, a gente precisa pegar essa água do ambiente, e vocês viram que tem água com uso mais nobres e água com uso menos nobre. Então, a gente precisa tratar essa água. Então, eu quero mostrar um filmezinho para vocês, e prestem atenção. Eu já vou adiantando agora. Olha, tá gravando, tá? Tá gravando. Eu estou falando para vocês, peremptoriamente. Olha só que palavra bonita, peremptoriamente. Pessoal, vai cair uma questão na prova sobre tratamento de água. Isso é muito importante. E o biomédico, ele pode fazer parte desse tratamento de água, tá? Não só na análise da água durante o tratamento, mas também na própria qualidade do tratamento de água. Então, essa é mais uma área para vocês trabalharem dentro de análise ambiental, tá? Então, vamos prestar bem atenção nisso. Eu vou passar um filme. Lá no AVA, que eu coloquei lá no material obrigatório, material do professor, tem o link, porque eu não coloquei o filme porque ele fica muito pesado. Mas tem o link, é um filminho do YouTube. É extremamente importante que vocês entrem depois, vocês vejam isso, etc. Eu vou passar o filminho para vocês. Eu quero que vocês me falem, porque eu não vejo o chat, tá? Eu quero que vocês me falem se está passando o filminho ou não para vocês, principalmente com o som. Tem alguns momentos que eu vou parar para fazer uma explicação mais detalhada. Mas vai cair na prova. Olha só que moleza, hein? E vocês sabem que se o professor Klaus falou que vai cair na prova, vai cair na prova, tá? Prestem muita atenção. Eu vou apresentar, então, o filminho para vocês. Deixa eu colocar em modo apresentação. Como ele é muito pesado, ele demora um pouquinho. Vamos lá, então? Eu vou começar lá. Deixa eu só ocultar uma coisa aqui. Ué, ele não está passando. Tá difícil, pessoal? Não sei o que está acontecendo aqui. Tá travando. Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje a gente vai falar sobre estação de tratamento de água. Como funciona, como é que funciona para a água chegar limpa. Opa. Pessoal, vocês estavam ouvindo o som? Alguém me fala, por favor. Vocês conseguiram ouvir o som? Alguém me fala? Sim. Tá ótimo. Então vamos dar continuidade. Isso só foi para testar aqui, agora vamos dar continuidade para. Travando de novo. Tá difícil hoje. Vamos lá, vamos dar continuidade. A primeira etapa é a captação. Oh, escapou, gente. Não sei. Vamos lá. Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje a gente vai falar sobre estação de tratamento de água. Como funciona, como é que funciona para a água chegar limpa até a sua torneira, a torneira da sua casa, da sua empresa, da sua indústria. Ou seja, todo o processo de tratamento de água. A primeira parte, então, é a captação da água. A água que usamos para as mais diversas atividades no nosso dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes,
lavar pratos, regar jardim, enfim. Essa água é captada dos rios, lagos e represas por meio de bombas. Essa água vem com folhas, galhos, lodo, bactérias, enfim, vem com muita sujeira. Para ficar pura, sem gosto, cheiro ou cor, ela passa por um processo de limpeza que dura cerca de 3 horas. Dos reservatórios onde é feita a captação, a água é levada por grossas tubulações, também chamada de adutoras, para as estações de tratamento de água, conhecidas simplesmente como ETA. Caso não exista um morro ou outros obstáculos pelo caminho, estações elevatórias se encarregam de bombear a água terreno acima. Agora vamos para a bacia de tranquilização. Ao chegar à ETA, a água bruta normalmente encontra-se sob forte pressão. Por isso, ela passa primeiro por uma bacia de tranquilização. A função desse tanque é reduzir a velocidade da água. Na bacia de tranquilização, a água sofre um processo inicial de limpeza. Ela passa por grades que retêm os detritos sólidos maiores, como troncos, galhos de árvore e até peixes. Ainda nesse tanque, dosadores jogam cloro para matar vírus, bactérias e outros micro-organismos e dissolver metais presentes na água. Pessoal, então, vamos lá. Eu tenho um chamado manancial, que é um rio, um lago, uma represa. Ele é da onde vem a água. Então, a gente coleta essa água desse manancial por grandes bombas e leva até a estação de tratamento de água, ou como a gente chama, ETA ou ETA, tá? Normalmente a gente chama de ETA. Então, ele vai por grandes canos, que são as adutoras. De vez em quando, esse manancial está em uma altitude mais baixa do que a estação de tratamento de água. Então, a gente precisa de estações elevatórias, são grandes bombas que vão dar mais pressão. E daí a água, antes de entrar na estação de tratamento, propriamente dito, ela vai para a bacia de tranquilização. Então, é como se fosse uma piscina, onde a água fica parada. Tudo aquilo que é mais pesado já vai caindo e indo para o fundo. E daí a água vai um pouquinho mais limpa para a estação de tratamento de água. Em alguns casos a gente pode jogar cloro, vocês sabem que cloro é um biocida muito potente, né? Então ele já vai matando alguma coisa que vai saindo nessa, que esteja presente nessa água. Também tem uma grade para tirar coisas maiores, né? Como, por exemplo, sofá, geladeira, fogão, braço, perna, cabeça e etc. E daí ela vai entrar na estação de tratamento de água propriamente dita. Na terceira etapa do processo, a água passa por canais de coagulação, onde recebe sulfato de alumínio líquido. Esse produto serve para desestabilizar as partículas de sujeira. Nos tanques floculadores, motores agitam a água em velocidade controlada e causam aglutinação das partículas sólidas em suspensão, formando flocos maiores. Daí o nome de processo de floculação. Olha, pessoal, olha que interessante. Daí tem um certo momento que a gente faz a chamada coagulação. A gente joga sulfato de alumínio na água. E daí o sulfato de alumínio, ele tem uma propriedade de formar coágulos. Ele vai juntando a sujeira que está em volta dele, tá? Então ele forma bolinhas, digamos assim. Essas bolinhas são como bolas de neve, vão ficando cada vez maiores, cada vez maiores. Daí a gente chama de flocos. Por isso o processo daí toma esse nome de floculação. Como essas bolinhas vão ficando cada vez maiores, a gente até ajuda elas a ficarem maiores com
essas hélices aqui, que isso mistura melhor o sulfato de alumínio com a sujeira em volta. Desses flocos vão ficando cada vez maiores e eles vão caindo até o fundo da piscina por causa do peso que eles vão adquirindo. E daí entra o processo de decantação. No tanque de floculação, a água segue para os decantadores, uma espécie de piscina a céu aberto, onde fica por cerca de 90 minutos. Este é o tempo necessário para que os flocos se depositem no fundo, livrando a água de boa parte das impurezas sólidas. Os decantadores possuem pás que arrastam um lodo formado no fundo para o centro do tanque. A cada 2 horas em média, essa sujeira é bombeada para um canal de esgoto. Olha que interessante. Então, no tanque de decantação, os flocos vão ficando cada vez maiores e eles, pelo peso, vão caindo. Daí a gente vai tirando. Aquele material é um lodo, que a gente chama de lodo de tratamento de água. O problema é que aquele lodo tem o sulfato de alumínio, né? Porque o sulfato de alumínio foi adicionado para flocular, para coagular e daí flocular e tirar a sujeira. Então, vejam só, a gente está tirando a sujeira da água, mas mesmo assim tem sujeira. O tanque de decantação é como se fosse um copo de água, onde se coloca muito açúcar, por exemplo, e daí ele não consegue dissolver todo o açúcar. O açúcar que sobra cai, ele decanta. É a mesma coisa, tá? Então, como a água ainda não está totalmente livre de partículas sólidas, a gente vai para a próxima etapa. Agora, a parte de filtragem. Canaletas localizadas na parte superior dos decantadores captam a água da superfície, que segue para filtros verticais. Esses filtros são formados por camadas de carvão, areia, pedregulho e cascalho. A sujeira que restou da fase de decantação fica aprisionada nos filtros. A vida útil dos filtros utilizados no Maeta varia de 20 a 30 horas. Depois desse período, são lavados para a retirada da sujeira que ficou retida neles. Então, gente, sabe aquele filtro de barro que os avós de vocês usavam lá no interior? A gente usa a mesma coisa numa estação de tratamento de água, não é legal? Então, tem várias camadas, desde partículas maiores, como cascalho, areia, até partículas menores, como carvão, por exemplo. Elas têm muitas cargas positivas e negativas, daí as partículas que estão ainda porventura na água ficam por afinidade de cargas, né? Cargas opostas se atraem, elas ficam retidas ali no filtro. Então, é a mesma coisa daquele filtro de barro lá que os nossos avós usavam lá no interior, né? Então, a gente faz o mesmo sistema, é um sistema físico-químico que a gente diz. Depois disso, a gente considera que a água está limpa em termos de partículas que estivessem anteriormente aí. Só que ela ainda pode ter outras coisas, outras características que a gente tem que trabalhar. E daí a gente entra na última fase, que é desinfecção. Agora é a desinfecção. Depois da filtragem, o tratamento que está quase finalizado nessa etapa, na última etapa, a água passa por 3 processos distintos e complementares: a cloração, a alcalinização e a fluoretação. Na cloração, a adição de cloro serve para matar o teor residual do produto, garantindo
que a água estará livre de micro-organismos patogênicos causadores de doenças quando chegar à casa dos consumidores, ou à empresa, ou à indústria. A alcalinização é feita com a colocação de cal na água e serve para evitar a corrosão de canos da rede de abastecimento, né? Então, ela vai evitar que os canos se corroam. A fluoretação. O flúor é adicionado à água para prevenir cáries na população. Então, pessoal, nessa desinfecção a gente coloca cloro. Normalmente a gente coloca cloro só aqui, não lá no começo, tá? Mas no tratamento de água pode ser utilizado no começo. Tratamento de esgoto nunca, só no final. A gente coloca o cloro, porque o cloro é um biocida, então micro-organismos que estejam porventura ali vão ser mortos, tá? E depois, muitos casos, a gente coloca cal. O cal serve para equalizar o pH da água, né? Tornar o pH mais próximo do neutro, porque normalmente essa água é meio ácida, tá? Até por causa da origem, por causa do sistema de tratamento. Então, tem certos canos, encanamentos que são feitos de ferro e tal, e isso prejudica muito se o pH da água for mais ácido, né? Então, prejudica muito os canos. E mesmo porque o pH ideal para o nosso consumo é pH em torno de 7. E, finalmente, a gente coloca o flúor na água. O flúor é para tratar as cáries, né? Então, na verdade, já tem uma discussão sobre se é válido hoje em dia o uso do flúor na água, mas antigamente as pessoas não tinham o costume de escovar tantos dentes, né? Então, precisava colocar flúor para tentar proteger, principalmente em crianças, né, de cáries e etc. Mas hoje já tem uma discussão. O problema é que se o flúor ele for aplicado em grande quantidade, ele pode provocar uma doença também chamada fluoretose, se não me engano é assim que se pronuncia, tá? Então essa é a última etapa. Daí vem a distribuição dessa água. Depois disso, a água vai para distribuição. Finalmente, a água tratada é bombeada para um grande reservatório junto à ETA. A ETA, bem conhecida. Em seguida, ela é levada por grandes tubulações para reservatórios elevados nos bairros, de onde ela é distribuída para a população. Conclusão. Segundo. Eu já vou concluir aqui, pessoal, porque assim, a água, ela vai então para um grande reservatório na própria estação de tratamento de água e depois ela vai para esses reservatórios elevados. Vocês já devem ter visto aqui em Curitiba vários desses, né? Então, a gente faz isso por dois grandes motivos. Primeiro, para ter a água próxima, reservatórios próximos aos consumidores, e o segundo motivo é para economizar energia elétrica, por incrível que pareça. A gente pega grandes bombas, joga até aqui, e daqui ela vai para a casa das pessoas por gravidade. Por isso esses reservatórios são tão altos e eles já estão localizados em pontos mais altos da cidade. Então, quando vocês falam assim, a água veio com maior pressão, menor pressão na minha casa, etc., tem vários fatores. Se esse depósito de água aqui, ele está com menos água, ele vai ter menos pressão, tá? E outra coisa, se você mora nos andares mais altos de um prédio e não tem uma caixa d'água lá em cima, pode acontecer, prédios mais antigos podem acontecer isso, ele precisa da força de gravidade desses reservatórios, e daí ela chega com muita pouca pressão lá em cima. Quando o prédio tem um reservatório, ele também usa a força da gravidade, diferencial de pressão natural, para chegar até lá em cima. Daí, do reservatório para os apartamentos, ele desce pela própria gravidade, tá? E algumas vezes você está no fim da linha.
Então, a pressão vai sendo perdida durante parte da linha. Quando tem, por exemplo, vazamento na linha de distribuição de água, vai perdendo pressão e assim por diante. E daí chega na casa de vocês. Eu quero, então, voltar aqui para a nossa aula. Este é o tratamento de água, tá? Uma coisa eu falo para vocês, quanto mais limpa a água está no manancial, lá da onde a gente capta aquela água inicial, mais fácil é o tratamento. É possível tratar hoje qualquer tipo de água, se você tem dinheiro. A água pode estar extremamente suja, é possível tratar essa água. O problema é que vai custar muito dinheiro. Então, hoje você gasta, sei lá, 20 metros cúbicos de água, vai gastar entre 200 e 250 reais de conta de água. Você gostaria de pagar 2, 3 mil reais por essa conta de água, pelo mesmo gasto de água? Complicado, né? Então, quanto mais suja a água tá, mais caro é o seu tratamento, mais complexo é o seu tratamento, tá? Gente, alguma pergunta sobre a matéria de hoje? Alguma dúvida, pessoal? Para mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Reza o pessoal aí. Dúvida sempre surgem depois, né, da aula. Então, deem uma geral agora na matéria, vejam os slides, logo depois do almoço a gravação já vai estar lá no portal para vocês, tá? Eu queria que vocês tirassem 5 minutinhos para responder a atividade de frequência, lembrando que ela estará aberta para vocês até, hoje é quinta, até quarta-feira da semana que vem, 23 horas e 59 minutos, mas eu diria para vocês, tirem 5 minutinhos, mais do que isso vocês não precisam gastar, tá? E não se esqueçam de ver o nosso material complementar, tem um artigo bem interessante lá para vocês, vale a pena ler esse artigo. Por favor, Camila, daí o mais rápido possível, me mandar um e-mail com os dados das equipes para eu apresentar para vocês o trabalho para a semana que vem, que vocês vão ter que apresentar no final do bimestre e vocês terem tempo suficiente para fazer esse trabalho. Tá certo, pessoal? Alguém quer fazer alguma colocação, trazer alguma experiência, alguma coisa assim? Estamos aí? Nada? Tá bom. Então, pessoal, agradeço a presença de todos e quero ver vocês aqui na próxima quinta-feira. Quinta-feira vai ter aula, hein? Próxima quinta-feira, o link para a nossa live já vai estar uns dias antes lá, sem problema algum, e vai ser uma grande satisfação ver todos vocês aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos, e vocês sabem que qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, tá bom, pessoal? Tá bom, prof. Obrigada. Obrigada, prof. Obrigada. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau. Até. Eu a atenção de vocês, hein, pessoal? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, prof. Obrigada. Tchau.